Olá pessoal, Caligrafia DS mais uma vez com você. E como eu havia prometido alguns vídeos atrás, que iria dar umas dicas de como você melhorar a sua redação para o Enem. Então vamos lá. Como é que eu vou procurar ajudar vocês? Eu vou mostrar para vocês 5 passos para uma redação acima de 800. Por que eu vou falar sobre essa redação acima de 800? Como é que você tira? Porque eu consegui essa nota acima de 800 nos últimos 3 Enems. Em 2014 eu fiz 860 na redação, em 2015 eu fiz a minha melhor nota, 920, e em 2016, ano passado, eu fiz só 800. Deu uma baixada, mas eu consegui assim mesmo os 800. Isso tem muito a ver com o tema, né? Então, quando você domina mais o tema, você consegue melhorar um pouquinho mais, tá bom? Então, como é que seriam essas dicas? Olha, deixo bem claro que eu não vou fazer nenhum milagre. Ou seja, não tem receita para você tirar uma nota boa no Enem e pronto, você vai conseguir tirar. Você tem que fazer a sua parte, é claro, né? E também eu não sou nenhum especialista em redação, mas eu tenho experiência porque eu fiz vários Enems e por isso eu consegui esses êxitos. Então, por isso que eu vou ajudar. Mas nada de científico, né? Mas só mesmo prática. Primeiro, você deve atualizar-se. O que eu sempre procurei fazer foi estar antenado no que está acontecendo a nível nacional e a nível global. Por quê? Porque quando você se atualiza, você está sempre informado sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, você vai poder utilizar como argumentos na hora da sua redação, dependendo do tema, é claro. E o mais interessante é que, em vários casos, se você estiver atento ao que está acontecendo ao aspecto global, você vai conseguir, às vezes, até estar bem antenado no tema da redação, tá ok? Então, próximo passo. Outra coisa que é fundamental você fazer. Isso, pessoal, eu falo porque é uma prática que eu utilizei. Então, não quer dizer que é a única para você utilizar. Mas eu sempre faço primeiro a redação. Por que eu faço sempre primeiro a redação? Porque eu acredito que quando você chega no ambiente da prova, você tem muitas preocupações, porque você tem um propósito de você conseguir uma vaga na faculdade e tal. Então você fica muito apreensivo e, é claro, a ansiedade é muito grande. Então, se você vai encarar uma prova enorme, com muitas questões, com certeza você vai ficar ainda mais estressado e mais preocupado ainda. Então, faça primeiro a redação, porque você vai estar de cabeça fria, vai estar tranquilo. Muitos especialistas falam que é interessante você deixar a redação para o final, porque as questões, elas te ajudam a você entender melhor o tema. Eu discordo, porque por experiência própria, eu fiz ao contrário e sempre deu certo, entendeu? Então, na minha visão, é mais interessante você fazer primeiro a redação, porque você está de cabeça tranquila, cabeça fria, e vai te ajudar muito. Outra coisa que é fundamental é você definir a proposta e organizar as partes. Ou seja, eu sempre defino a proposta no início da redação. Eu nunca começo a escrever e depois eu vou imaginando o que seria interessante. Eu acho que é isso. Eu penso assim. Primeiro, o que é que eu faço? Eu defino o que é que eu vou defender de proposta. Um exemplo, se o tema fala sobre a violência contra a mulher, que foi um tema bem recente da redação, violência contra a mulher, o que é que eu já coloco na minha cabeça? Não, para mim escrever o meu texto, eu tenho que deixar bem claro o que eu já quero desde já. Tipo, na minha opinião, para que diminua a violência contra a mulher, é preciso ter uma punição mais severa ao agressor. E é preciso criar políticas públicas que conscientize as pessoas sobre esta violência. Então pronto, eu já tenho definido o que é que eu vou falar na minha proposta, o que é que eu vou defender, que é a punição que tem que ser mais severa e também
as políticas públicas de divulgação e de conscientização sobre essa temática. Então, ou seja, eu vou começar a elaborar todo o meu texto, toda a minha redação, já sabendo o que é que eu vou falar. Porque às vezes, não sei se você concorda comigo, a gente começa a escrever e aí você vai tentando descobrir o que você quer de proposta quando você já começou a escrever. Isso faz você perder muito tempo, porque você às vezes muda totalmente o que você começou a escrever e acaba que dificultando muito e você perde muito tempo, porque você muda de proposta, você vai e volta e acaba que prejudicando. Então, o que é que eu faço? Eu começo na introdução falando do tema. Se o tema é violência contra a mulher, o que é que eu falo? Eu vou tentar fazer um breve histórico da aceitação da mulher na sociedade, no mundo que a gente vive, entendeu? Falar sobre o histórico, sobre os problemas que a mulher enfrenta, sobre esta problemática em si. É uma introdução que vai dar em média de um parágrafo 2. No desenvolvimento, eu vou defender a minha proposta. Então, aquilo que eu já tinha previamente definido que eu ia defender, eu vou expor agora, vou dizer com clareza. É claro que você já deve saber que você não pode entrar na onda do achismo. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que deve ser assim, eu acho que tem que fazer isso. O que é que eu tenho que ter na cabeça? Que eu vou defender uma proposta de intervenção, ou seja, o que é que eu vou dizer no meu desenvolvimento? A maneira mais adequada, a proposta mais interessante, ou seja, a política, a forma como deve ser combatida a violência contra a mulher é a seguinte. Aí você começa a falar, ou já começa diretamente ao ponto. Para que diminua a violência contra a mulher, é preciso que se crie políticas públicas de divulgação das punições, de conscientização. Então você começa no desenvolvimento defender a sua proposta de forma bem direta, sendo bem claro. Você não pode tentar dar muitas voltas, até porque você tem só 30 linhas, né? Então é um texto bem curto, então você tem que se preocupar. E na minha conclusão, eu vou dizer quais são as contribuições e melhorias da proposta que eu defendi. Ou seja, se o governo, se os órgãos competentes criar políticas públicas para defender, ou seja, para punir os agressores com mais severidade, se o governo criar políticas públicas para conscientizar, o que isso vai acarretar? Então, na minha conclusão, eu vou colocar isso, né? Tipo, com essas medidas sendo tomadas, a violência contra a mulher tende a diminuir, porque as pessoas já vão crescer com essa ideia na cabeça de que a violência ela não traz a nada, ou seja, você já vai concluir dizendo quais são as contribuições e melhorias da sua proposta. Então, assim, eu repito mais uma vez, não sou nenhum especialista, mas tenho experiência em fazer a redação do Enem, porque gosto muito de escrever e sempre consegui fazer uma boa nota, né? Outra coisa, quarto passo aqui, colocar um tema. É claro que é opcional e você sabe disso. Você não é obrigado a colocar um tema na sua redação. Mas, na minha forma de ver, quando você coloca um tema na redação, você já deixa bem claro o que você está querendo. Mas é claro que você não vai definir um tema antes de você começar a escrever. Você vai escrever toda a sua redação e depois você vai caçar um tema que se encaixa diretamente ao que você falou, ao que você escreveu, diretamente ligado à sua proposta. Por quê? Porque isso vai dar uma cara ao que você pretende, ao que você defendeu. E para o corretor da redação, tenho certeza que vai facilitar também e vai mostrar o seu nível de coerência e coesão com o tema e as outras partes do texto. O quinto e último passo, e também fundamental, é o que eu sempre falo aqui no nosso canal. Tem que ter uma letra boa e organizada. Quando eu falo letra boa e organizada, não é a letra linda, mais perfeita do mundo. Você ter uma letra boa é você escrever padronizadamente. Ou seja, você ter uma letra legível, que tenha o mesmo tamanho, que tenha as mesmas características, não ficar tentando às vezes mudar a letra ou fazer com que ela fique maior ou menor. Isso é ter a letra boa e organizada. Quando você organiza a sua letra dentro de uma redação, você pode ter certeza que para o corretor vai facilitar muito e vai ajudar na hora da sua nota. O pessoal fala, será que tem a ver a nota do Enem com a letra?
Eu acredito que muito pouco. Uma letra não vai definir nunca a sua nota na redação do Enem. Mas que ajuda, ajuda. Até porque, se a letra é legível, ela facilita para o corretor. Às vezes, o corretor fica até sem entender algumas palavras e algumas partes, porque a letra ela não ajuda. E o texto desorganizado também não ajuda, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado. Havia prometido. Então, em contribuição pela nossa ajuda aí, você se inscreve no nosso canal, dá aquele like e a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.